nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bem-vindos ao nosso IHS News, 8ª edição do ano de 2024. Notícias da Igreja no mundo, na América Latina e no Brasil, entre os dias 6 e 9 de fevereiro. E iniciamos com a notícia de que o Santuário de Fátima recebeu 6,8 milhões de peregrinos no ano passado, o ano de 2023. Esses peregrinos participaram ao menos de uma Santa Missa no Santuário de Fátima, em Portugal. Representa um aumento de 39% em relação a 2022. E se comparado com 2019, quando foram acolhidas 6,3 milhões de pessoas, o crescimento foi de 9%. Mostra que o fluxo de peregrinos no santuário já se iguala ao que era registrado antes da pandemia do Covid-19. Das pessoas que estiveram no Santuário de Fátima no ano passado, 1.151.000 pessoas foram peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em Lisboa entre os dias 1 a 6 de agosto, 17% do total de visitantes, portanto. Esses números foram apresentados no dia 8 durante o 45º Encontro de Hoteleiros e Responsáveis de Casas Religiosas que acolhem peregrinos em Fátima. Louvado seja Deus por todas essas visitas no Santuário de Fátima e rezemos para que a Virgem Santíssima interceda, que nós católicos conheçamos mais nossa doutrina, cresçamos no amor a Deus e o espírito de pertença à Santa Igreja. Na Nigéria, 2 sacerdotes sequestrados no estado de Plateau são libertados. São os missionários claretianos que haviam sido sequestrados por homens armados na noite do dia 1º de fevereiro no estado de Plateau, região central da Nigéria. A libertação foi divulgada na noite de quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Há tempos que a chaga dos sequestros para obtenção de resgate tornou-se endêmica em toda a Nigéria. Na França, debate-se a inclusão do direito do aborto na Constituição. O Senado será chamado a se pronunciar após a aprovação da Assembleia Nacional, e a aprovação foi feita com 493 votos a favor e 30 contra apenas. Rezemos para que o aborto não seja legalizado na Constituição Federal na França. Foi divulgada na quinta-feira, dia 1º, a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma deste ano sobre o tema Através do Deserto. Deus guia-nos para uma liberdade. Na mensagem, o Santo Padre reconhece que a humanidade de hoje atingiu níveis de desenvolvimento científico, técnico, cultural e jurídico capazes de garantir dignidade a todos. Mas o risco é que, sem rever os estilos de vida, se cai na escravidão de práticas que arruinam o planeta e alimentam as desigualdades. O Santo Padre iniciou o texto com o versículo do livro do Êxodo: Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Assim inicia o decálogo dado a Moisés no Monte Sinai, escreve o Santo Padre, acrescentando que quando nosso Deus se revela, comunica liberdade. Na América Latina, a Argentina celebra a canonização de Mamantula como um presente para os argentinos. Silvia Correale, presente em uma coletiva na sala de imprensa do Vaticano, poucos dias antes da cerimônia presidida pelo Santo Padre, relembra a figura e o trabalho realizado pela primeira santa argentina e a expectativa de todos os fiéis. Haverá vigílias noturnas, praças cheias e telões. Em seguida, ela também relata o incentivo que recebeu do então Dom Bergoglio quando foi nomeada postuladora da causa. Será uma linda celebração. Foi uma linda celebração na Argentina quando Maria Antônia de San José, mais conhecida como Mamantula, foi elevada às honras dos altares hoje, dia 11 de fevereiro, em uma missa presidida pelo Santo Padre. Foi o que explicou Silvia Correale, argentina postuladora da causa de canonização daquela que já é a primeira santa argentina. Uma causa longa e articulada, difícil em alguns aspectos, que depois de anos chegou a uma conclusão durante o pontificado do Papa Bento XVI, com a cerimônia de canonização celebrada por seu sucessor, o Papa Francisco, o primeiro Papa argentino. Correale detalhou esses fatos durante uma coletiva na sala de imprensa do Vaticano.
Santa Maria Antônia de San José, rogai por nós. Primeira Santa Argentina. A Corte Constitucional do Equador despenaliza a eutanásia. A Corte Constitucional do Equador aprovou no dia 7 a despenalização da eutanásia em resposta à ação movida por Paola Roldan, uma mulher que sofre de esclerose lateral amitrófica, uma doença degenerativa incurável. A Corte Constitucional passou por cima da Constituição para ir contra os vulneráveis, neste caso os doentes com doenças crônicas terminais no Equador. Aproveitaram-se de um caso específico de uma pessoa com uma doença irreversível para solicitar o acesso à eutanásia, disse Marta Cecília Villafuerte, fundadora e diretora nacional de Família Equador. Segundo o líder pró-vida, este é um golpe muito duro contra a dignidade humana e os direitos constitucionais dos equatorianos. Rezemos, oferecendo uma prece ao Sacratíssimo Coração de Jesus por todas as ofensas que ele continua recebendo daqueles pelos quais ele deu a sua vida na cruz e ressuscitou, nos dando a salvação. E no Brasil, padre de Osasco é alvo de operação da PF contra suspeitos de planejar o ato golpista. É o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, São Paulo. Foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal no dia 8, contra suspeitos de planejar um golpe de Estado no Brasil. A operação, que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, investiga também o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e ex-ministros. O padre José Eduardo é citado como integrante do núcleo jurídico do planejamento dos atos, agindo no assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendesse aos interesses golpistas do grupo investigado. A decisão do Supremo Tribunal Federal diz, como apontado pela autoridade policial, José Eduardo possui um site com seu nome no qual foi possível verificar diversos vínculos com pessoas e empresas já investigados em inquéritos correlacionados à produção e divulgação de notícias falsas. A Polícia Federal diz que o padre José Eduardo participou de uma reunião no Palácio do Planalto no dia 19 de novembro de 2022 com o ex-assessor especial de Bolsonaro, Felipe Martins, e o advogado Amaury Feres Saad, para tratar de um plano golpista. Segundo decisão do STF, o padre terá de cumprir medidas cautelares, estando proibido de manter contato com os demais investigados pela operação e de sair do país, com ordem de entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros num prazo de 24 horas. O padre José Eduardo confirmou em nota de esclarecimento que recebeu a visita dos agentes da Polícia Federal na igreja onde reside e celebra diariamente Santa Missa, apresentando-lhe mandato de busca e apreensão de seu passaporte, celular e computador. Mandato este expedido nas investigações do inquérito dos atos antidemocráticos. Padre José Eduardo, conte com as nossas orações e apoio ao Senhor e a todos os seus. E é feliz aquele que é perseguido por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Brasil, cresce a maioria dos brasileiros contra a liberação do aborto no país, afirma pesquisa. O número de brasileiros que se declara contra a legalização do aborto cresceu. Agora nós somos 61% da população, segundo pesquisa Poder Data, divulgada no dia 13 de fevereiro. A Poder Data faz pesquisa desde 2021, quando 58% dos brasileiros se declararam contra a liberação do aborto. Em janeiro de 2022, a taxa caiu para 55%. Subiu para 59% em maio do mesmo ano e agora subiu 2 pontos percentuais. A pesquisa também mostrou que 24% dos brasileiros que se declaram a favor da descriminalização do aborto no país, taxa que era de 31% em 2021. O levantamento foi feito entre os dias 27 e 29 de janeiro deste ano, em 229 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal, por telefone. Segundo o Poder Data, o intervalo de confiança do estudo é de 95%. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por essa notícia
com a qual nós encerramos o IHS News, 8ª edição de 2024. Continuamos todos nós rezando para que Deus afaste do nosso país a legalização do aborto, a eutanásia, e também afaste de nós o socialismo e o comunismo. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo o joelho se dobre.